que esta não é uma reunião definitiva. Nós vamos dar sequência a ela, porque realmente a reunião foi extremamente proveitosa, e todos nós aqui temos a sensação de que a questão não foi totalmente discutida. Ainda temos que caminhar muito em cima do tema. Eu queria só dizer o seguinte, que a saúde no Brasil ela vem sendo problemática há séculos. Nós caminhamos bastante, acho que a questão do SUS foi um grande avanço, mas nós estamos longe de chegar na solução mais ou menos equilibrada, mais ou menos razoável, que possa atender os anseios da população brasileira em todos os níveis, em todas as regiões, em todas as cidades. Então o SUS é cheio de problemas. E isso, naturalmente, se transfere para uma deficiente atenção à população do nosso país. Muito bem. Na minha observação, eu quero deixar a questão ideológica de lado. A questão ideológica, ela existe, naturalmente, em todos nós somos parlamentares, nós temos posições políticas, ideológicas, e nós temos que respeitar as posições divergentes, porque a democracia é assim. Então eu tenho a minha posição ideológica, mas eu não quero colocar essa questão na pauta aqui da discussão, porque não é isso que vai resolver. O que eu quero colocar é o seguinte, o que motivou esta ação do governo federal? Não tem a cidade, não tem médico, já tem médico. Muito bem. É um fato. Tá. Mas o que chama a atenção, o que chamou a atenção do governo, foi a disposição que ele teve, eu quero atenuar o problema de saúde da população da cidade, onde não tem médico. Muito bem. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que há aí um erro conceitual muito grande, porque não me parece que o médico vá para uma cidade pequena, ou vá para a periferia de uma grande cidade, e ele possa resolver o problema de saúde daquela população. E vejam vocês que é o seguinte, toda vez que eu tenho que manifestar a respeito da atenção do médico do paciente, eu valorizo demais a relação médico-paciente. Eu tenho aqui ressaltado inúmeras vezes que não basta para o sistema de saúde colocar no hospital, colocar uma lupa, colocar um aparelho de ressonância magnética, um laboratório sofisticado. Não. Mais importante do que tudo isso é a relação do médico com o paciente. Isso é fundamental, porque a desatenção do médico com o paciente derruba tudo que foi colocado. Então, o contrário não é válido. A atenção é absolutamente indispensável para o resultado. Muito bem, mas isso aí, eu quero dizer, tem que ser acompanhado de outras questões. Então, vamos colocar o médico na cidade, que não tem médico. Eu quero dizer o seguinte, por que não colocar uma equipe de saúde? Por que colocar só o médico? Nós já temos consagrado no Brasil o conceito do programa de saúde da família. Nós temos feito isso para melhorar a saúde da população do país inteiro, nas grandes cidades, nas médias, nas pobres, nas ricas. Por que não levar isso para essas cidades? Por que não fazer isso? Bom, vamos levar o médico? Então leva a enfermeira também, velho. Leva o técnico de enfermagem, leva o agente comunitário, eu cria lá o agente comunitário, e leva. Então eu não entendo esse conceito. Me parece aí um equívoco. O médico vai resolver. Não vai resolver. Nós sabemos que não vai resolver. Essa é a questão. Então, por que não levar a equipe? Porque isso não é um conceito novo, nós não estamos inovando nada. Nós estamos praticando o que está aí sendo feito e bem feito, com bons resultados. Leva a enfermeira. E a enfermeira não faz parte da equipe de saúde, não é útil para a equipe de saúde. Leva o técnico de enfermagem, e também o técnico de enfermagem não faz parte da equipe de saúde. Por que é só o médico? Isso é um conceito equivocado, errado, que não vai resolver o problema. Então eu queria deixar isso claro, além de que outras questões, naturalmente, poderiam ser colocadas como defeito de crítica, porque isso poderia ser feito sem esses defeitos, que é o quê? De repente vamos trazer o médico passar por cima das nossas leis. O revalida está aí, todos os países do mundo têm médico estrangeiro, e eu louvo os países que têm médico estrangeiro, assim como eu louvaria no Brasil também, quero louvar. Mas dentro dos preceitos absolutamente consagrados, dentro das leis do país. Não pode chegar aqui, o revalida acabou. Mas se o revalida está muito difícil, de repente tem que avaliar se o revalida está correto ou não. Vai passar por cima disso. Com que conhecimento, com que segurança que nós vamos colocar a saúde da população brasileira em médicos não sabendo qual é a formação deles. Nós não sabemos qual é a formação deles. Por que eles estão vindo para cá? Por que não estão nos seus países? Porque lá não tem lugar para eles, por que razão? Então eu entendo que esta não é uma boa prática. Esta não é uma boa política.
Isso nós temos aqui consagrado uma lei trabalhista no Brasil, nós podemos criticar, mas ela existe. Ela existe. E de repente nós falamos, bom, chega, para quem vem de fora, não. Para quem vem de fora, nós não vamos aceitar, não precisa. Ela fica secundária, vamos só fazer para o Brasil. Então eu considero que esses são equívocos graves e que comprometem esta ação do governo federal. E queria dizer também, para encerrar minhas palavras, eu gostaria de falar muito mais, mas eu só queria dizer o seguinte: o SUS foi feito, o SUS nasceu de uma grande discussão nacional. Uma grande discussão nacional que foi longa e foi profunda. Foi profunda e foi longa. E nasceu e está aí. O SUS hoje é esta realidade. E aí está. Mas nasceu de uma longa e profunda discussão com a sociedade brasileira. Este programa está nascendo através de uma medida provisória que não foi discutida com ninguém. E por isso eu encerro minhas palavras e acho também que eu poderia encerrar a reunião, mas como prometido com vocês,